Muito boa noite aos nossos seguidores. Eu sou a Ana Regina Ramos e nós estamos em direto para mais uma edição do Remata à Conversa. Estamos de regresso para mais uma edição do Remata à Conversa. Vamos fazer uma análise da 32ª jornada e para isso tenho comigo o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente aos grandes apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Muito bem, ora, Eduardo, nós começamos esta edição já sabendo que o título do campeonato foi para o Futebol Clube do Porto. Já ficaram as contas assim decididas, embora ainda faltem 2 jornadas para o final da época. E por isso eu queria saber, já calculo qual será o teu destaque, o teu principal destaque para esta jornada, mas queria que falasse aqui para os nossos ouvintes um bocadinho sobre o teu remate de trivela e remate ao ângulo. Sim, de facto foi o meu grande destaque. Teria que ter sempre o título do Futebol Clube do Porto. Nós já tínhamos falado na grande probabilidade que o Futebol do Porto tinha de confirmar a vitória no campeonato esta semana. E conseguiu confirmar essa conquista, que é o 29º título do Futebol Clube do Porto. Um, e esta vitória de facto uma vitória da equipa mais competente a nível emocional. É verdade que foi um duelo, o duelo desta época entre Benfica e Futebol Clube do Porto foi um duelo de menor qualidade em termos do que tem sido o hábito, quer a nível de qualidade técnica, quer a nível digamos que intensidade de jogo. As equipas tiveram um pouco aquém do que é expectável, mas de facto, em termos em termos anímicos, o Futebol Clube do Porto teve uma reação muito melhor a todas as adversidades que uma época longa se transmite sempre e vai criando esse tipo de obstáculos às equipas, e o Futebol Clube do Porto foi a equipa que mais competente a lidar contra esses obstáculos. Depois, apesar da intensidade competitiva não ter sido regular, acabou por ser, o Futebol Clube do Porto acabou por ser a equipa mais ligada ao jogo. Por vezes entrava mal nos jogos, mas depois reagia no decorrer, muitas vezes ainda da primeira parte, às vezes ao intervalo eram feitos reajustes por parte do treinador que levavam à melhoria da equipa, e apesar de nem sempre os resultados e as exibições depois se refletirem de uma forma tão, digamos que uma forma tão forte como normalmente as equipas grandes conseguem, quer em termos de superioridade de jogo jogado, quer em termos de resultados. Vimos que esta época não foi uma época de grandes goleadas por parte das equipas que lutavam pelo título. Não houve muitos resultados nesse sentido. E de facto isso nem sempre aconteceu. Houve até algumas derrotas pouco expectáveis e que fizeram acreditar que a equipa que estava atrás conseguia dar a volta. O Futebol Clube do Porto chegou a estar a 7 pontos da liderança, mas acabou por conseguir anular essa desvantagem e mesmo superar o Benfica antes do interregno forçado pela pandemia, mais uma anormalidade em função do que habitualmente acontece. Não temos, ao contrário de outros campeonatos, como por exemplo na Bundesliga, não há qualquer tipo de pausa de inverno, quanto mais uma pausa tão longa como a que tivemos por causa deste problema de saúde pública. E o Futebol Clube conseguiu lidar muito melhor do que o Benfica,
contra mais essa adversidade, e depois de estar um ponto à frente conseguiu alargar a vantagem para, neste momento, estar 8 pontos à frente do Benfica, e quando faltam 2 jornadas para o final do campeonato, com o título conquistado, e de facto um título que acaba por se ajustar perfeitamente, tendo em conta tudo isto que se passou. Uhum. E aqui, quanto ao teu outro destaque da semana, qual é que seria? Sim, eu falei na vitória do Futebol Clube do Porto, mas gostaria ainda, em relação a este destaque, gostaria de salientar o treinador, o Sérgio Conceição. Não porque me identifique sempre com as suas ideias. Há aqui várias situações, vários pontos no jogo do Futebol Clube do Porto que eu muitas vezes, e quem acompanha as minhas análises sabe que eu muitas vezes sou crítico em relação a algumas opções de Sérgio Conceição, mas é verdade que, na minha opinião, o grande obreiro de qualquer título no futebol, e não só, mas particularmente no futebol, é acima de tudo um treinador. Acho que há aqui grande mérito na forma como mantém a equipa ligada ao jogo, como há pouco falámos, a garra que transmite, a forma também como adotou uma estrutura tática que se ajusta muito a um candidato ao título no nosso campeonato. Jogar quase sempre com 2 avançados centro, constante movimentação, tem uma tática não tão conservadora em termos de estrutura, em termos de sistema, e que faz com que, e partindo também de um jogador diferenciado, não tecnicamente, mas em termos físicos, como é Marega, aproveita muito bem isso, e com a sua mobilidade, a sua força, juntamente com o Soares, foi o seu parceiro na maioria das vezes, isto foi um grande desgaste para as defesas, e foi muito difícil contrariar as movimentações e o poderio desta dupla, que não é uma dupla tecnicamente, mesmo em termos de finalização, não é uma dupla muito forte, mas é muito forte fisicamente, sem dúvida. E Sérgio Conceição tem muito mérito neste título, como já tinha tido, para mim ainda mais, no seu primeiro título há 2 épocas atrás, com os seus predicados, no meio de outros eventuais defeitos, mas para mim o grande obreiro do título, e para mim o grande destaque, o meu comato ao ângulo, é Sérgio Conceição. Relativamente ao meu outro destaque da semana, o Mato Trivela, eu gostaria de lançar aqui a notícia que hoje tivemos acesso relativamente ao Desportivo das Aves, que decidiu não comparecer à última jornada do campeonato contra o Portimonense, precisamente um adversário que está a lutar também pela manutenção. O Desportivo das Aves já não vai conseguir fugir dessa discussão, como já falamos há programas atrás, mas essa falta de comparência, que eventualmente poderá ser justificada, e foram apresentados aqui alguns argumentos por parte dos avenses. Aqui há um dos argumentos que foi lançado para cima da mesa, que para mim é completamente incompreensível, que é a ideia de não ser atribuída a vitória a qualquer uma das equipas nesse jogo. Já é natural que, quando uma equipa não comparece, perca esse jogo na secretaria, como é óbvio, e que depois tenha também outro tipo de castigo adicional, não é? Mas punir, digamos assim, um adversário que não tem culpa da falta de comparência de quem toma essa opção, é para mim completamente inconcebível e incompreensível, e isso seria um prejuízo muito grande,
e injusto para o Portimonense. Portanto, essa posição do Desportivo das Aves, para mim, é o meu remate Trivela e é o meu destaque, no caso, um destaque não muito positivo desta semana. Já agora, relativamente a essa situação, aproveitava só aqui para te perguntar, há alguma... isso é algo legítimo para as pessoas também perceberem, algo legítimo que o clube pode fazer sem qualquer tipo de penalização, ou tem que haver uma justificação muito plausível para tal acontecer? Eu não sou especialista nessa parte mais burocrática do futebol, mas aquilo que me parece, e pela minha experiência, acompanhar o fenómeno, é que qualquer falta de comparência é sempre considerada, pelo menos a nível, não digo a nível ético, a nível moral, mas a nível legal, não é? Puramente legal, portanto, não é considerado algo plausível, algo aceitável. E por isso é algo que passa sempre por um castigo, não é? Que será sempre uma derrota, no caso da equipa que falta ao jogo, e depois que tem determinadas implicações na época. Eu sei que foi levantada a possibilidade do Desportivo acabar a época com 0 pontos, seria independentemente da última posição, que vai ser sempre o Desportivo das Aves. Acho que seria um golpe muito duro, independentemente desta decisão do clube, mas também não me parece que haja justificação para a postura que tiveram, independentemente de ser aqui alegado que não há equipa, devido aos atrasos salariais e à rescisão de alguns jogadores nas semanas que antecedem esse jogo. Alguns jogadores, como por exemplo o Estrela, rescindiram com o Desportivo das Aves, e por isso há a possibilidade do Desportivo não ter, ou aliás ter que recorrer ao plantel de 23, escalões de formação, para compor a equipa para esse jogo. É verdade que poderemos estar aqui perante um problema de verdade desportiva, como é alegado, concordo. No entanto, esse problema foi causado pelos mesmos dirigentes que se inscreveram o clube para a época e que tomaram essa responsabilidade salarial perante os jogadores, desportiva perante a Liga e até perante os seus adeptos, não é? E, portanto, essa sua falha não pode prejudicar certamente outros clubes. Já está a prejudicar imensamente o seu próprio clube, não é? O que não é de todo desejável, quanto mais ter aqui outros clubes que vão perder pontos com esse jogo. Isso aí é que é inconcebível, incompreensível, como há pouco referi. Portanto, esta é a minha visão das coisas. Em termos burocráticos também é a pouca percepção que tenho, de facto, neste sentido. Ok, muito bem. Obrigada. Agora, queria também te perguntar se gostarias de fazer um lamiré acerca dos restantes jogos desta jornada, assim, muito rápido para as pessoas também perceberem um bocadinho daquilo que se passou durante estes últimos dias, especialmente para as equipas da região norte. Sim, a jornada começou com o Marítimo Rio Ave. O Rio Ave precisava de vencer para se posicionar à frente do Famalicão nesta jornada, mas o empate acabou por ser um resultado que mantém os vilacondenses aqui com boas possibilidades de chegar ao 5º lugar na Liga Europa. Fica apenas a 1 ponto do Famalicão, que assim ultrapassa os vilacondenses. O Famalicão venceu a Vitória de Setúbal num jogo em que foi uma equipa mais pragmática do que tem sido em muitos jogos. Acabou por dar em alguns momentos do jogo, uma boa parte do jogo, a iniciativa aos estadinos.
que, no entanto, tiveram muitas dificuldades defensivas, como já vi apresentado com Júlio Velásquez e depois com o Meion. Lito Vidigal continua a não conseguir pegar na equipa da forma pragmática como habitualmente costuma fazer. Neste jogo quem o conseguiu foi de facto o Famalicão, e tivemos Diogo Gonçalves em grande forma a fazer um bis e a estar ligado à decisão deste jogo. Depois o Portimonense conseguiu vencer o Boa Vista em casa por 2-1 e por isso colou-se ao Vitória de Setúbal com 30 pontos. E como eu previa, o Portimonense estava a fazer uma boa ponta final de temporada e está de facto a pôr em risco as equipas que estavam mais acima, como é o caso do Vitória de Setúbal, mas também do Tondela, que visitou o Gil Vicente e em Barcelos conseguiu ainda amenizar uma derrota que estava a ser quase de goleada. O Gil Vicente estava a ganhar por 3-0 em mais uma boa exibição de Ruben Ribeiro, que é de facto um jogador para outros golos. E o Tondela acabou por reduzir para 3-2, ainda perto do fim, ainda teve por volta de 5 minutos em que sonhou empatar o jogo, o que seria, em termos anímicos, muito importante para os tondelenses, mas acabou por ser derrotado e ver o Portimonense a igualá-los na tabela classificativa. Tivemos também o empate do Paços de Ferreira em Moreira de Cónegos. Foi um resultado importante, sobretudo porque o Moreirense conseguiu controlar quase toda a partida, dominar e depois controlar o grande foco de perigo do Paços de Ferreira, que é o seu meio campo, mas o Paços acabou por conseguir ainda levar um ponto e igualar o jogo, que estava a ser de vantagem para os Cónegos, e ter aqui um ponto importante que já faz com que os castores estejam, apesar de ainda matematicamente poderem descer divisão, estão já apenas um ponto. Creio que um ponto bastará em 2 jornadas para confirmar a permanência na próxima época. Por fim, tivemos os jogos de luta pelo terceiro lugar e pelo título. Antes disso, o Santa Clara venceu o Desportivo das Aves por 3-0, um jogo praticamente sem história, com uma superioridade total dos açorianos neste jogo, e o resultado acabou por ser natural. E sim, como há pouco referia, na luta pelo terceiro lugar tivemos um Braga Belenenses, um Braga que também dominou completamente o jogo, mas que esbarrou grande parte das vezes num grande kick-off. Foi um verdadeiro muro na baliza dos belenenses. Conseguiu ainda marcar antes do final da primeira parte, num grande passe de Trincão para Ricardo Horta, mas depois não conseguiu alargar a vantagem, e isso foi fatal, porque na segunda parte o Belenenses, numa das poucas ocasiões que teve, conseguiu empatar por Cassierra, e teve aqui um resultado importante, apesar de continuar muito difícil a sua luta. Está assim 2 pontos acima da dupla, aliás da tripla Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal, e Petit, que é especialista em manter equipas na primeira divisão, continua aqui com boas perspectivas, apesar de não poder descurar o que resta do campeonato. E tivemos o Benfica Vitória de Guimarães, que antecedeu o Futebol Clube Porto Sporting, esse jogo, esse duelo que deu o título ao Futebol Clube Porto. No Benfica Guimarães,
um jogo em que o Vitória, que era a equipa que tinha realisticamente mais em jogo, o Vitória, se vencesse no Estádio da Luz, ainda poderia sonhar com o quinto lugar. Como tinha este objetivo mais realista, acabou por tomar a iniciativa em alguns momentos do jogo, sobretudo na primeira parte. Conseguiu algumas transições de grande qualidade por Marcos Edwards. Como é habitual, o extremo tem estado muito bem e neste jogo não fugiu à regra, mas entre várias oportunidades, um remate à trave, o Vitória não conseguiu marcar e depois o Benfica fez valer a sua superioridade individual para marcar em momentos-chave do jogo, por marcar no último quarto de hora da primeira parte e depois já na reta final do encontro alargou a vantagem e venceu um jogo que teve um resultado que não espelha muito bem aquilo que se passou no campo. E o Futebol Clube do Porto Sporting, o jogo que acabou por fechar a jornada e que ditou tanto o título ao Futebol Clube do Porto, era um jogo que eu esperava que fosse mais difícil em jogo jogado para os Dragões. O Sporting ainda teve um gol anulado alguns primeiros segundos de jogo e teve a miúdo uma ou outra transição que deu origem a contra-ataques perigosos para o Futebol do Porto, mas que depois no último terço teve muita dificuldade em definir e o Futebol do Porto apoderou-se do jogo. Sentiu-se animicamente o Futebol do Porto muito mais forte e motivado, apesar da pressão para não perder este jogo. Seria terrível para o ânimo dos Dragões mais uma vez não conseguir confirmar o título depois no jogo anterior o Benfica ter adiado essa festa e isso depois acabaria por gerar aqui algum nervosismo, alguma ansiedade nos Dragões, mas a verdade é que os comandados de Sérgio Conceição ficaram no jogo depois do Solarinho e conseguiram também marcar em momentos-chave do jogo e fizeram uso de uma grande qualidade de Fábio Vieira. Para mim já é um jogador em destaque no Dragões, já é mais do que uma promessa, uma certeza. E depois os gols surgiram por Danilo e por Marega, nem foram dos jogadores mais em foco. Danilo inclusivamente entrou peço desculpa, Danilo que entrou com Lume e fizeram um duplo pivô. Tiveram algumas dificuldades, sobretudo Danilo em algumas partes do jogo, em algumas transições do Sporting, mas depois no ataque Danilo esteve imperial nas alturas e fez o primeiro golo, e Marega já na reta final acabou por confirmar a vitória do Futebol Clube do Porto em mais uma das suas desmarcações, e aqui até não é muito hábito com classe a ficar por cima do guarda-redes, e foi uma vitória que acabou por ser mais, apesar do jogo equilibrado, acabou por ser mais simples do que aquilo que eu esperava. Lembrar que o Sporting é a equipa com melhor pontuação, ou era até este jogo a equipa com melhor pontuação desde o retorno do campeonato. Por isso esperava-se aqui um jogo muito difícil para o Porto, com o Ruben Amorim a pegar muito bem nos leões e até este jogo a estar invicto no campeonato. Muito bem, Jorge. Agora queria só lembrar, antes de passarmos para o remate final, queria lembrar os nossos ouvintes que estamos em direto para o Facebook e também para o Instagram. Podem ver-nos através de qualquer um destes sítios, assim como qualquer um dos diretos que fizemos das edições anteriores do Remate à Conversa.
Podem também aceder ao nosso site e ver por lá as novidades que temos, tanto de desporto como de outros assuntos, sempre da região norte. E agora sim, queria saber qual é que é o teu remate final, as tuas considerações finais e também um bocadinho daquilo que vai acontecer na próxima jornada, que começa já amanhã. Exatamente. Amanhã um Rio Ave Santa Clara para começar a jornada, e temos a seguir um Famalicão Boa Vista. Estará aqui em disputa a Liga Europa, portanto o quinto lugar do campeonato dará acesso à Liga Europa, e será aqui um duplo confronto perigoso para as duas equipas. O Famalicão conseguindo vencer o seu jogo e o Rio Ave não conseguindo esse mesmo resultado, isso poderá definir aqui o final de campeonato para as duas equipas e fechar praticamente essa luta a favor do Famalicão. Da mesma forma, se o Rio Ave conseguir um melhor resultado do que o Famalicão, sobretudo vencendo o seu jogo, e que o Famalicão não vença o seu desafio frente ao Boa Vista, poderá virar aqui as coisas e depois na última jornada quem estiver à frente poderá bastar um empate, ou pelo menos vencendo o seu jogo já não dependerá do que fizer o seu adversário, o seu rival nesta luta. Portanto, acho que jogando em casa e jogando perante equipas que já estão tranquilas, já estão a salvo da fuga à despromoção, temos aqui ingredientes suficientes para dizer que tem muitas dificuldades poderão ser criadas por estas duas equipas, Santa Clara e Boa Vista. Veremos qual delas se salvará melhor, ou se ambas conseguem cumprir a sua obrigação e vencer os seus jogos. Depois, no domingo, uma luta, também aqui um duelo completamente diferenciado entre, portanto, um duelo indireto, digamos assim, um duelo não direto, pela permanência, no caso do Belenenses, sabe, e no caso do Gil Vicente, apenas por a melhor pontuação possível para o clube, que já alcançou um feito ao salvar-se da descida algumas jornadas antes do término. Foi um feito muito grande de Vítor Oliveira, e que neste momento poderá fazer um jogo tranquilo, poderá mudar um pouco a equipa. Já os comandados de Ti precisam de vencer para depois abordar a última jornada com total ou pelo menos relativa tranquilidade, dependendo do que os seus rivais fizerem nos seus jogos. Nesse mesmo dia, no domingo, o Vitória de Guimarães recebe o Marítimo. Mais uma vez, uma equipa tranquila. O Vitória de Guimarães, uma equipa que já só matematicamente é que poderá alcançar a Liga Europa, porque Rio Ave e Famalicão têm pontuações aproximadas e estão, no caso, o Rio Ave está a 5 pontos, Famalicão a 6, e teriam que perder todos os jogos aliás, os 2 jogos até a final, e o Vitória que ganhar os seus duelos para ainda sonhar com a Liga Europa. Será já uma tarefa muito difícil depois do resultado negativo no Estádio da Luz. A segunda-feira prossegue a luta pela manutenção com um duelo direto, esse sim. Passos Ferreira recebe o Portimonense, e se o Passos vencer o seu jogo garante o seu objetivo. Relativamente ao Portimonense, um empate é um resultado razoável, mas penso que só a vitória interessa para olhar a última jornada com
bons olhos e eventualmente fora da linha d'água, dependendo do que o Tondela e o Vitória de Setúbal também fizerem, mas uma vitória no terreno do seu adversário direto, o Passos de Ferreira, para mim, em teoria, acaba por garantir a permanência aos algarvios. Veremos como o Passos de Ferreira aborda este jogo. Tem tido nestas últimas 2 jornadas alguma inconsistência, porque também, além do Sporting, o Passos de Ferreira foi uma das equipas que também abordou melhor, reagiu melhor a esta paragem competitiva. Temos também um Tondela Sporting de Braga. O Tondela está na mesma posição, na mesma situação do Portimonense, sendo que tem desvantagem em termos de golos, aliás, em termos de confronto direto em relação aos algarvios, e precisa vencer. Penso que um empate, e sobretudo jogando em casa e jogando por isso fora na última jornada, será um resultado pouco razoável, mas do outro lado estará um Sporting de Braga, que ainda sonha chegar ao terceiro lugar e que dará tudo, ainda por cima tendo escorregado frente ao Belenenses, dará tudo para vencer este jogo. Por isso, estes 2 duelos para mim serão os duelos da jornada, o Passos de Ferreira Portimonense e o Tondela Sporting de Braga. A jornada na segunda-feira fechará o dia de jogos com o Futebol Clube Porto Moreirense. São 2 equipas que já têm os seus objetivos completamente definidos e alcançados, por isso será meramente um cumprir de calendário para ambos. Veremos se haverá aqui alguma rotatividade por parte dos treinadores, oportunidade para os jovens. Há aqui grande possibilidade disso em face de ambas as equipas já estarem definidas e agora apenas procurarem a melhor pontuação possível e eventualmente preparar a próxima época. Na terça-feira temos um Sporting Vitória de Setúbal, com um Sporting a procurar agarrar o terceiro lugar, e um Vitória de Setúbal a precisar, tal como Tondela, Passos de Ferreira e Portimonense, a precisar de vencer para sair da situação difícil em que se encontra. Filipe Vidigal foi contratado para isso mesmo, mas tem tido muita dificuldade em pegar na equipa e seria sempre difícil. Este jogo está fora do nosso âmbito, mas de facto mexe com equipas que lutam e que são rivais de Sporting de Braga, no caso do Sporting na luta pelo terceiro lugar, e o Vitória de Setúbal, que está com Passos de Ferreira em termos de equipas da Zona Norte, sobretudo contra o Passos de Ferreira, nessa luta pela manutenção. Sendo que Passos de Ferreira já está mais tranquilo nessa luta, mas continua com essa possibilidade de descida. E a jornada termina com um Desportivo das Aves Benfica, que, tal como o Porto Moreirense, se prevê um jogo sem grande história em termos competitivos e que, na minha opinião, vai ser mais de honra por parte das equipas. No caso do Porto Moreirense, as equipas poderão olhar para este jogo com um ânimo maior, porque fizeram boas épocas, conseguiram os seus objetivos. No caso do Desportivo das Aves e do Benfica, isso não aconteceu. Por isso, será um jogo um pouco angustiante, se calhar, para estas equipas de abordar, mas é um jogo que é necessário cumprir e, por isso, ambas lutarão pela sua honra e pela melhor pontuação possível neste campeonato. Muito bem, Eduardo. Obrigada pelos teus comentários, mais uma vez, e obrigada também aos nossos ouvintes por estarem desse lado. Queria só lembrar que aqui para o nosso Facebook e também para o nosso Instagram, que podem aceder às edições anteriores do Remata à Conversa em jornalreferência.pt e também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, onde colocamos sempre
à disposição as edições desta nossa rubrica. Mais uma vez, obrigada por estar nesse lado e esperamos por vocês na nossa próxima edição, assim que terminar a próxima jornada. Obrigada. Um abraço a todos.